te convidar a pegar a sua Bíblia e abri-la no Evangelho de João. O neném. Depois que eu terminar de ler, você traz. Abra a tua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 20. Leremos o verso 30 e o verso 31. João, capítulo 20, verso 30 e 31. Palavra do Senhor. Nós estamos estudando o Novo Testamento. Conheça o Novo Testamento. E é um estudo panorâmico de cada livro da Bíblia, em cada aula, em cada lição. Hoje nós vamos falar deste evangelho aí, o Evangelho de João. João capítulo 20, verso 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Que Deus nos abençoe. Esse é o texto inicial da nossa meditação nesta manhã. Nós vamos estudar o livro do Evangelho de João. Nós estamos estudando os livros do Novo Testamento. Já falamos aqui em domingos passados sobre o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e também o Evangelho de Lucas. Hoje falaremos sobre o Evangelho de João. Eu preciso da sua atenção. Eu quero aqui trazer uma visão panorâmica deste livro. Então vamos começar sem tardança. Vamos para João, o livro. João, em comparação com os evangelhos sinóticos semelhantes, que falam de um mesmo assunto, tendo uma mesma visão, sinóticos, a mesma visão, que são Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos sinóticos, trazem a mesma visão. Dos 4 evangelhos, João é completamente diferente dos demais. Os outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles se preocupavam mais com o registro dos fatos. Já João, por passar por uma performance diferente, espiritualmente falando, ele traz não apenas o registro, mas ele também traz a interpretação dos fatos, ou as interpretações dos fatos. Então presta bem atenção. Não que os demais, Mateus, Marcos e Lucas, por ter uma visão para registrar, fosse ou é inferior ao que João, não. Cada um dentro de uma perspectiva diferente. E João, ele traz uma perspectiva completamente diferente do que Mateus, Marcos e Lucas, eles fizeram acerca dos fatos que narraram acerca da pessoa bendita, preciosa de Cristo Jesus. O Evangelho de João, ele se destaca basicamente por 2 ênfases especiais, está ali na tela. A devocional. Então o livro de João, ele é importante no aspecto devocional, enriquece a vida, enriquece o conhecimento, enriquece o saber, mas ele também tem um cunho teológico. Então o livro de João, diferentemente, repito, dos demais evangelhos, ele tem um cunho mais teológico. Ele vai tratar de assuntos mais profundos, no que diz respeito à pessoa bendita, gloriosa de Cristo Jesus. Ele não só narra, mas ele também interpreta. Então, vamos ver aqui João, o livro. Nós estamos observando essa perspectiva dele. Por que João, olha lá na tela, eu trouxe essa informação. Por ele ser um livro mais teológico, por ele não ser e não ter uma visão como Mateus, Marcos e Lucas, 92% dos escritos de João
do seu evangelho não se encontra em nenhum outro relato dos evangelhos. Então presta bem atenção, ele não é semelhante, uma mesma visão, justamente por isso, 92% do que João vai dizer em seu livro é algo inédito. É algo que os demais evangelistas não exploraram. E repito, isso não faz de João o melhor. Isso é o foco, é o alvo. Para quem ele está escrevendo e por que está escrevendo. Ok? Então, o evangelho de João, ele é rico em devocional, mas ele é muito rico na área doutrinária. Ele falou muito de Jesus, ele ensinou sobre Jesus e ele ministrou sobre Jesus de uma forma bem diferente, mais profunda do que os demais evangelistas. Vamos a uma visão panorâmica do livro. O livro de João, ele é o 43º livro da Bíblia, o 4º do Novo Testamento. Ele possui 21 capítulos. Ele também contém dentro desses 21 capítulos, 879 versículos. Desses versículos nós temos 167 perguntas dentro do livro de João. Temos também 16 profecias do Antigo Testamento. E temos na escrita de João, só no seu evangelho, 43 novas profecias. Muito bem. Quando é que foi escrito o livro de João? Nós temos a data. 85 a 90 depois de Cristo. É interessante observar que no ano 70, o templo de Jerusalém fora destruído. Jerusalém fora completamente invadida pelo general Tito e houve uma destruição. Jesus havia dito que não ficaria pedra sobre pedra e essa profecia se cumpriu logo adiante, 70 anos depois de Cristo. Jerusalém foi destruída. João escreve depois daquele momento que nós chamamos de diáspora, onde os discípulos, onde os cristãos foram perseguidos ferrenhamente, e não só perseguidos no campo da perseguição física, mas perseguidos também, essa é uma das piores perseguições, no campo das ideias. O que faz mais mal para o evangelho não é a perseguição física. Mata um cristão aqui, nasce 3 ali. Mas o que mais destruiu a igreja, o que mais solapou as bases da vida cristã da igreja, foram justamente as chamadas heresias, ou as meias verdades. E uma meia verdade muitas vezes é pior do que uma mentira inteira. Muito bem, então ele foi escrito também em Éfeso. Temos ali a data, 85 a 90 depois de Cristo. Então, dos 4 evangelhos, ele é o último, não só na posição, né, dos evangelhos, mas é o último no escrito. João, ele viveu mais, ele teve mais tempo de envolvimento com o evangelho do que os demais evangelistas. Destinatário, para quem que foi escrito? Então o local é Éfeso, a data é 85 a 90 depois de Cristo. Eu quero te mostrar isso aqui para você entender a diferença dos evangelhos. Nós falamos, agora eu posso trazer isso aqui com uma informação mais precisa, porque eu já estou no 4º evangelho. Então olha só, Mateus, quando escreve o seu evangelho, ele escreve para um público-alvo, destinado aos judeus especificamente. Por isso que ele fala da linhagem de Davi, ele traz a genealogia de Cristo. Já Marcos, ele escreve aos romanos, por isso não tem genealogia. Por isso que Jesus lá é apresentado num outro perfil diferente de que Mateus apresenta para os judeus. Igual forma, Lucas, ele escreve para os gregos. Então, judeus, romanos e gregos. João escreveu para quem? João, ele não escreve especificamente para os judeus, ele não escreve especificamente para os romanos, ele não escreve especificamente para os gregos. A carta dele tem um destino universal. Ou seja, para todo mundo. A carta dele, claro, ela caiu na mão de alguém inicialmente. Mas a proposta do evangelho de João não era endereçado apenas a uma raça, a um povo específico. Mas era todos não cristãos e cristãos que estavam debaixo do império, do domínio romano.
Então, o destino dele, diferentemente dos demais evangelistas, era uma carta universal para todo mundo, todas as comunidades cristãs. Então, João, ele tem essa visão mais ampla. Por isso ele vai apresentar Jesus diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Muito bem. Ele escreve para o mundo. É João que nos traz aquela pepita de ouro de João 3,16. Ele não fala assim, porque Deus amou os judeus, porque Deus amou os romanos, porque Deus amou o grego. Ele diz, porque Deus amou o mundo todo. Todo mundo. A carta dele é para todo mundo. Por isso o evangelho de João é o melhor evangelho indicado para você levar uma pessoa a começar a ler a Bíblia. Se você quer indicar alguém a ler a Bíblia, diga para ele, comece nos evangelhos. E faça-me um favor, leia primeiro, não Mateus, não Marcos, não Lucas, mas leia primeiro João, o evangelho. O evangelho de João é um evangelho extremamente doutrinário, devocional, mas também evangelístico. Justamente por causa da visão que João tinha ao escrever este livro. A palavra mundo, ela aparece várias vezes no livro de João. Porque a visão dele é de mundo, a visão dele é toda a terra, a visão dele é ampla, é geral. Vamos então ao propósito do livro, conhecendo o livro de João. Qual é o propósito do livro de João? Repita comigo, revelar o senhorio de Cristo. A proposta do evangelho de João, o propósito pelo qual ele escreve o evangelho de João, é revelar Jesus como Cristo, como Senhor, como Deus. Aqui também eu trago, né? Então Jesus Cristo é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. 100% Deus, 100% homem. Então João escreve para o mundo inteiro dizendo, por isso que ele começa o livro dele não com genealogia. Ele começa no princípio. Você já leu o livro de João? Abre a tua Bíblia aí, capítulo 1. Olha que coisa linda. Era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele está falando de Jesus. Que verbo é esse aí? É a pessoa bendita de Cristo. A palavra encarnada, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então presta bem atenção no que eu estou te falando aqui nesta manhã. Mateus, pode virar aí, Mateus, ele não revela Jesus como Deus. Eu não estou dizendo que ele não deixa transparecer a divindade de Cristo, mas o foco dele, ele está escrevendo para os judeus. Então ele apresenta Jesus como rei. Marcos, pois está escrevendo para os romanos, ele não apresenta Jesus como rei. Ele apresenta Jesus como servo, porque os romanos eram ativos, punjantes, acordava cedo, dormia tarde, trabalhava, gostava de pegar para valer. Vamos embora! Não tinha gente preguiçosa no Império Romano, o povo era batalhador. E aí então ele traz Jesus como aquele servo que veio servir, trabalhar. Meu pai trabalha e eu também trabalho até agora. Isso era impactante para os romanos. Agora Lucas escreve para um público diferente, os gregos. E os gregos idolatravam os homens, principalmente homens sábios. E aí Lucas então apresenta Jesus como o homem mais sábio do mundo que já pisou nesta terra. O maior filósofo, o maior conhecedor, o homem dos homens, 100% homem, Jesus. Agora João, ele revela Jesus como Deus. Repetindo, como Messias, Senhor, como Deus e como Salvador. Então João tem um foco mais amplo. Ele não apresenta como rei, como servo, como homem, embora ele não nega nenhuma dessas verdades. O rei está lá em João. O servo está lá em João. O homem Jesus está lá no Evangelho de João. Mas o foco maior dele é trazer Jesus como Deus, como Senhor dos senhores, como aquele que deixou a sua glória, se vestiu de homem, nascido de mulher, nascido sob a lei, e este homem agora vai salvar o mundo, porque ele é homem, mas ao mesmo tempo ele é Deus. O objetivo do livro, é aqui também que eu quero te mostrar esse detalhe, e por que eu li João capítulo 20, verso 31. Vamos lá. João capítulo 20, verso 31, ele mostra o objetivo do livro. Vamos lá? Olha lá. Estes, porém,
foram escritos, tudo que ele escreveu, você vai entender, são 7 sinais. Ele diz lá, estes porém, ele diz assim, no versículo 30, muitos sinais Jesus fizera, que não estão neste livro. Mas ele categola, ele separa, ele faz um apanhado daquilo que ele viu, daquilo que ele presenciou, e ele então fala, eu trouxe esses aqui para mostrar para vocês, para que vocês possam crer. Então é um evangelho evangelístico. Tudo isso que eu escrevi é para que você creia. E creia que Jesus é o Cristo, o Senhor, o Deus que se fez carne, o Messias que fora prometido lá no Gênesis capítulo 3, verso 15. E também, através dele, tenhais vida em seu nome. Muito bem, 2 propósitos João tinha naquele objetivo do Evangelho de João. Muito bem, o primeiro deles, já achou, pode ir lá. O primeiro deles, levá-los, olha lá, à fé e fortalecê-los na fé. Qual que é o objetivo maior do Evangelho de João? Separo 2 para lhes mostrar. O primeiro o objetivo dele era que as pessoas que tivessem contato, que tivessem condições de ouvir e ler o seu livro, pudessem crer em Jesus. Levá-los à fé. E também com o objetivo não só de levar aqueles que ainda não estavam na fé, à fé, mas fortalecer a fé dos que já estavam na fé, os cristãos, portanto. Então o objetivo era despertar para a salvação e alimentar os salvos. Porque o livro dele tem esse potencial, tem esse poder. E segundo, escute isso, João já foi escrito num período em que a igreja já estava enfrentando guerras fortíssimas, não só no campo da perseguição física, mas também no campo da perseguição teológica. Irmãos, quando você se aprofunda mais um pouquinho no estudo da teologia, da igreja cristã, você percebe como que a palavra de Deus foi perseguida, e é perseguida até hoje. As pessoas falam da Bíblia por aí afora, e tem muitos famosos, que dizem que nós viemos de Adão, oh meu Deus, eles zombam da palavra. Mas essa zombaria é pobre. Pior é aquele que vai para a internet com um pouco de saber diabólico e tenta desconstruir. Para você ter uma ideia, tem um apóstolo na internet aí, irmão, eu não vou falar o nome dele, para você nem ter curiosidade para você procurar. O camarada, ele nega o Antigo Testamento, ele diz, não serve para mais nada, se você pudesse arrancar da sua Bíblia, arranque. Alguns livros só do Novo Testamento é que serve, que é inspirado, que é bíblico. E esse camarada, ele tem milhares de pessoas comendo na mão dele. Eu conheço pastores em Minas Gerais, eu recebo WhatsApp, converso com pastores, que a igreja desse pastor já está sendo contaminada com essas inverdades, com essas mentiras do diabo. Agora o homem se veste de pastor, é um apóstolo. Ele diz que batismo é uma farsa, ceia é a maior idolatria do mundo. E aí ele pega pessoas simples, pessoas fracas na fé, que começam a... Você não precisa ir à igreja, você não precisa fazer nada, irmão. Escute o que eu estou lhe falando. Pior do que o diabo chegar com um tridente vermelho, porque ele não tem nem tridente, nem é vermelho. Isso é uma caricatura da igreja primitiva, medieval, a igreja na Idade Média, que tentou amedrontar as pessoas. O diabo é feio, feioso. O diabo é espírito, ele não tem corpo. Ele não tem chifre, ele não tem tridente, ele não tem rabo. Mas aquilo ali foi uma caricatura da Idade Média para poder amedrontar as pessoas. Ó, não vai naquele lugar porque o diabo está lá. E aí postaram o desenho dele. Misericórdia, não quero trabalhar com um bicho desse. Então não vai. Muito bem. Agora presta bem atenção. Qual que foi o objetivo do livro? Corrigir uma falsa doutrina. Isso aqui é no aspecto secundário. Presta bem atenção. O primário é levar o conhecimento de Jesus como Deus, como Senhor, como Salvador. Fortalecer a fé dos crentes que estavam em ferrenha perseguição física, psicológica. E também corrigir, combater uma falsa doutrina que estava espalhando, chamada gnosticismo. O gnosticismo, então João ele não foi só um grande evangelista, ele foi um grande apologista.
O que é um apologista? É aquele que defende a fé cristã. Não defende a espada, mas defende no campo das ideias. Defende trazendo as verdades, dizendo assim, não é isso, a Bíblia não diz assim. A Bíblia diz assim, 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 assim. Respeite seu ponto de vista, mas não é dessa forma que nós cristãos cremos. Então ele foi um grande apologista. E ele combateu os gnósticos, tanto no seu evangelho, como também nas epístolas, que eu vou daqui a pouco falar, se você já sabe, conhece a Bíblia, sabe que ele não só escreveu o evangelho de João, ele escreveu também algumas epístolas e também o livro de Apocalipse. Então ele defendeu, presta bem atenção, ele defendeu o Pai, ele defendeu o Filho, e ele chega a trazer a seguinte verdade: os dois são um só. Então ele defendeu que o Pai e o Filho eram um só Deus, contradizendo os gnósticos, que diziam o quê? Que Jesus e o Pai eram dois deuses diferentes. Então perceba vocês como que o diabo é astuto, irmão. O diabo percebeu que não tinha como destruir a igreja na perseguição, então ele veio na infiltração. O que é que o diabo tem feito hoje, irmão? Ele não vai aparecer para o seu filho no quarto dele. Ele vem através do celular. Ele vem através de um programa televisivo. Ele vem através de uma coleguinha ou um coleguinha que você não sabe qual é o papo que eles estão conversando ali, e começam a disseminar seus valores. Que valores são? Seus pensamentos. Que pensamentos são esses? Eu não estou falando isso aqui para te meter medo, eu estou te mostrando que a estratégia mudou. O diabo não está perseguindo, ele persegue, mas ele não vai te atacar frontalmente. Ele é enganador. Lembra como ele fez com Eva? Ele não chegou atropelando Eva, ele chegou puxando um papo com Eva, se mostrando agradável, se mostrando um camarada que queria o bem dela. Não pode comer que você vai crescer, você vai romper, você vai ser igual a Deus. Eu quero ver seu sucesso, eu quero ver seu crescimento, eu quero ver a sua vitória. Será que queria mesmo? Todos nós sabemos que não, por isso ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Então, irmãos, eles negavam a humanidade de Cristo, a encarnação de Cristo e a ressurreição de Cristo. Então o objetivo era salvação, fortalecimento da fé e combater os gnósticos. João é incisivo, Jesus é o Filho de Deus, o verbo que se fez carne. Não tem dois deuses, é um homem, 100% Deus, 100% homem. Vamos agora um pouquinho sobre João, o autor do livro. João, o nome dele no grego é Ionã. Ionã significa graça de Deus, agraciado por Deus ou gracioso de Deus, a mesma coisa. Quem era João? O evangelista. Ele era judeu. Lembrando os irmãos que só tivemos um homem que não foi judeu que escreveu a Bíblia. Você lembra quem é? Lucas. Muito bem. Então, obviamente, João era judeu. Qual era a sua profissão? Ele era pescador. O pai dele tinha uma empresa de pesca. E ele cresceu juntamente com seu irmão Tiago, juntamente com Pedro, que não é seu irmão, mas eram pessoas que tinham algo em comum na profissão que exerciam. Eles eram pescadores. E João, juntamente com seu irmão Tiago, eram filhos de um homem chamado Zebedeu. Eu não coloquei ali, mas segundo a tradição, sua mãe se chamava Salomé. Mas não temos uma informação precisa. O pai nós temos, a mãe é por dedução. Devido a alguns versículos, eu não vou entrar aqui agora no mérito. Mas aquilo ali é fato. Era judeu, pescador, irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Esse é João. Muito bem. Esse João, ele escreveu, estou falando do autor, não apenas o Evangelho de João. O Evangelho de João foi um dos seus escritos. Então, entre os apóstolos, não teve ninguém que escreveu mais do que ele dentro da Bíblia. Nós temos Pedro, mas não compara com João. Mas olha o que diz lá. Temos o Evangelho de João, primeiro livro. Nós temos 3 epístolas de João, primeira, segunda e terceira epístola de João. E ele foi o agraciado, o afortunado por Deus, se podemos chamá-lo assim, que escreveu a revelação, o Apocalipse. Então nós temos ali ao todo 5 livros escritos por este homem, João, homem de Deus, agraciado por Deus. Outra coisa interessante que vale a pena só trazer aqui, somar sobre a informativa da sua pessoa. João, ele foi testemunha ocular. Mateus e João, discípulos de Jesus. Marcos, ele foi discípulo de Pedro,
e Lucas de Paulo. Ambos trouxeram informações através de pesquisas, de fatos que tomaram ciência. Procuraram fazer, Lucas ainda mais, uma pesquisa ainda mais acurada, bem exaustiva, para trazer as informações que trouxeram. João não. João está falando, João está trazendo para nós, no seu livro, aquilo que ele viveu ao lado de Jesus. Então ele foi testemunha ocular da maioria esmagadora dos experimentos, dos sinais, das pregações, de tudo aquilo que ele escreve em seu livro. Então ele foi um homem que não apenas está falando do que ouviu, ele está falando do que viu, daquilo que ele participou em loco, pessoalmente. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui, você já sabe, mas não custa te lembrar, é que João, entre os 12 discípulos, ele foi o amigo íntimo de Jesus. No seu livro, João capítulo 13, verso 23, tem uma expressão bem característica da sua pessoa. O discípulo a quem Jesus amava. Interessante que não fala assim, o discípulo que amava Jesus, mas o discípulo que Jesus amava. Jesus não tinha discípulos prediletos, mas Jesus tinha entre os discípulos alguns mais íntimos. Isso acontece com qualquer um. Agora, olha como ele era conhecido. Veja lá comigo o texto sagrado. João 13, 23. Ora, um de seus discípulos, é ele falando dele, por isso que ele não cita o nome dele. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Olha para você ver, numa mesa com 12 homens e Jesus, talvez ele estaria no centro, como aqueles desenhos medievais mostram, né? Aquele desenho, aquela caricatura, Jesus sentado no meio, os discípulos ao seu redor. Ele poderia estar no centro, ele poderia estar na cabeceira, enfim. Aonde Jesus estava, quem sentava do lado dele? João. E o que esse amigo que Jesus amava fazia? Botava a cabeça no peito dele. Era chegado, era íntimo. Ele gostava de estar pertinho de Jesus. Agora presta bem atenção, eu vou trazer à sua memória aquilo que você já sabe. Jesus escolheu 12 apóstolos. Primeiro discípulos que se tornaram apóstolos. Agora veja bem, dos 12, 3 faziam parte do círculo mais íntimo de Jesus. Quem eram eles? Pedro e João. Vamos repetir? Pedro, Tiago e João. Você vai ler vários episódios em que os 3 estão juntos. Em 3 ocasiões, eu trago aqui, importantes do ministério terreno de Jesus, João é mencionado em companhia de seu irmão Tiago e de Pedro. Aonde? Primeiro, lá, na ressurreição da filha de Jairo. Quem estava lá? Ele tinha 12 discípulos, mas quem estava lá era Pedro, Tiago e João. Jesus só levou os 3. Na hora da transfiguração, no monte da transfiguração, Marcos capítulo 9, verso 2, quem estava lá? Pedro, Tiago e João. E também no jardim do Getsêmani, quando Jesus foi orar, ele levou 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Agora, dos 3, tinha um mais íntimo, esse mais íntimo era João. Olha o que diz o texto que eu quero te mostrar agora, pode passar aí, dos 3, João era o mais íntimo de Jesus. Olha João 19, verso 26. O que diz lá? Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, ele está na cruz, irmão, e que o discípulo a quem ele amava estava presente. Só tinha um discípulo que estava lá. Os outros evangelistas vão citar o nome dele. João não cita, sou eu a quem ele ama. Mas ele diz, o discípulo a quem ele amava estava presente lá. Os outros 11 vazaram. Mas os outros falam quem é que estava lá. João ficou lá. E Jesus vira para João e diz aquilo ali: mulher, eis aí o teu filho. E todos souberam que a partir daquele momento Jesus estava transferindo a responsabilidade do cuidado de Maria para as mãos de João. Então João, ele era alguém íntimo de Jesus. E porque ele era íntimo, ele foi o único que teve coragem. Quando Jesus foi preso, irmãos, todos fugiram. Mas só João voltou e ficou com ele no pé da cruz até o final. Até o final. É um amor muito forte ele tinha por Jesus. Não digo que os outros não tinham, mas João, aquele amigo íntimo, estava ali no pior momento de Jesus. Ele ficou lá.
E Jesus entrega a responsabilidade da sua mãe para este homem. Então, por ser amigo do peito, foi o único que foi até a cruz com Jesus. E por ser amigo do peito, Jesus entregou a ele e não aos outros a responsabilidade de cuidar de sua mãe Maria. Tudo nesse versículo que nós acabamos de ler. O apóstolo João, ele foi também um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. Estou falando só do autor. Atos 15, verso 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos, João estava lá, e os anciãos para considerar esse assunto. Então, a igreja, quem dirigia a igreja no seu início, ali no Pentecostes, Atos 2, já no Atos 15, já começaram a aparecer uma série de problemas. Irmãos, abriu a igreja, já tem problema. Onde tem gente, tem problema. E começou a ter problema, e os apóstolos, então, se reuniram para poder considerar um assunto específico que era da circuncisão. Circuncisa ou não os gentios. Resolveram, tudo deu certo, a obra rompeu. João também, ele foi reputado, escute isso, como uma das principais colunas da igreja, e quem fala isso é o apóstolo Paulo. Lá em Gálatas capítulo 2, verso 9, ele fala assim: e conhecendo a Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram colunas, considerados colunas. Gente, que palavra tinha peso, eram líderes e líderes fortes. Na igreja primitiva, naquele tempo, o próprio apóstolo Paulo reconhece que aqueles homens, eles tinham estado com Jesus, andaram com Jesus, tinha a cobertura apostólica que Jesus havia lhes conferido. Paulo era um abortivo, ele veio depois, bem depois. E aqui, ele então diz, João é uma das colunas da igreja. E ele foi pastor na igreja de Éfeso. A tradição cristã, desde muito cedo, afirma que João viveu por muitos anos na cidade de Éfeso. Saiu de Jerusalém, porque tudo começou em Jerusalém, e os apóstolos, por causa da perseguição, começaram a fluir para outras regiões. Tanto é que a base missionária da igreja cristã não era Jerusalém. Jerusalém estava vivendo os piores momentos. Mas era Antioquia da Síria. Lá na Síria que era a base, é tudo pertinho ali. Você vai em Israel, o Brasil, só para você, irmão, se você pegar um carro aqui no sul de Minas, você passa o dia inteiro para poder cortar Minas Gerais quase toda. Se você fizer isso em Israel, você sai de Israel, você já está no outro país. De tão pequeno que é. Embora pequeno, tem grande significância. Pois bem, ele viveu em Éfeso, e foi em Éfeso que ele teria escrito suas obras literárias. Quais são? O livro de João, o Evangelho, primeira, segunda, terceira epístola de João, excetuando o livro do Apocalipse, que foi escrito lá quando ele estava exilado na ilha de Patmos. Quando formos para Apocalipse, veremos isso com mais nitidez. Muito bem, sua morte. João foi o único dos discípulos, apóstolos, que teve morte natural. Ou seja, ele não foi martirizado, ele não foi morto por perseguição física. Todos os 11, excetuando João, morreram martirizados, mortes terríveis. Já este varão aqui, chamado João, morreu de velhice, e ele morreu de morte natural em Éfeso, como era o pastor, o bispo de Éfeso, no ano de 103 depois de Cristo, quando ele tinha a idade de 94 anos. Muito bem. Eu agora vou entrar no esboço do livro. Agora nós vamos conhecer um pouco o livro de João. Eu separei o esboço. Se você entrar e estudar e pesquisar aí para livros, você vai encontrar vários tipos, vários esquemas de estrutura do livro de João, a nível de esboço. O que eu fiz? São 21 capítulos, eu separei por capítulos, porque o livro de João é bem definido nesse aspecto. Então eu separei primeiro, capítulo 1, nós temos lá o verbo que se fez carne. Capítulo 2, Jesus transforma a água em vinho. Capítulo 3, o encontro dele com Nicodemos. Capítulo 4, Jesus, a samaritana e a verdadeira adoração. Capítulo 5, o Deus encarnado e a tradição religiosa. Capítulo 6, Jesus, o verdadeiro alimento, o pão vivo que desceu do céu. Capítulo 7, Jesus, a água da vida. Capítulo 8, Jesus, o verdadeiro Deus. Capítulo 9, a cura do cego de nascença, todo ele. Capítulo 10, o supremo pastor. Capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Capítulo 12, Jesus é ungido em Betânia. Capítulo 13,
uma lição de humildade, quando ele lava os pés dos seus discípulos. Capítulo 14, a companhia do Espírito Santo. Doutrinariamente falando, é uma pepita de ouro acerca da ação do Espírito Santo. Capítulo 15, Jesus, a videira verdadeira. Capítulo 16, o ministério do Espírito Santo. Capítulo 17, a oração de Jesus por todos os cristãos, a oração sacerdotal. Capítulo 18, o sofrimento de Jesus no Getsêmani. Capítulo 19, Jesus, Pilatos e a crucificação. Capítulo 20, o túmulo de Jesus está vazio. E capítulo 21, Jesus restaura Pedro e dá suas instruções, considerações finais. A obra avança. Essa é a divisão que eu fiz do livro de João, para que nós possamos ter essa compreensão, ainda que superficial. Agora, caminhando aqui para o fechamento dessa obra, vamos entender aqui algumas peculiaridades do Evangelho de João. Primeiro, João é considerado por muitos como o livro mais profundo e mais espiritual das Sagradas Escrituras. Presta bem atenção, quando a gente fala considerado por muitos como o livro mais profundo, é justamente porque é um dos 4 evangelhos que teve um cuidado especial para falar do senhorio de Cristo, como Deus para a humanidade. Então ele foi um livro mais espiritual, nesse aspecto. Repito, não diminui os demais, são focos distintos. Ele, porque trouxe uma visão, irmãos, é João que nos traz aquela pepita de ouro ali. Né? João 3,16 é o versículo mais citado e pregado no mundo inteiro. Você pode, às vezes, conhecer alguém que nunca leu Bíblia, que não sabe nada de Bíblia. Quando você fala assim, João 3,16, você fala assim, eu já ouvi esse negócio. Eu sei o que é isso. Né? Então as pessoas gostam muito, tem pessoas que não são crentes, mas quer colocar um versículo bíblico em alguma coisa que está fazendo. João 3,16. Então, é considerado um dos livros mais profundos. Muitas afirmações que nós temos acerca de Jesus, nós temos no livro de João. Ele nos legou, ele nos presenteou com tais verdades. Agora, uma outra coisa que eu quero te mostrar no livro de João, que eu acho interessante, é o número 7 no Evangelho de João. Nada místico, por favor, mas eu quero te mostrar aqui algumas coisas que têm a ver com esse 7. Nós temos, por exemplo, no livro de João, 7 sinais. 7 sinais. É um livro que fala muito de sinais, que pode ser traduzido como milagres. Jesus fez muitos outros sinais em João capítulo 20, verso 30. Muitos outros sinais. Estes foram escritos, esses quanto? 7. 7. Ele seleciona 7 milagres distintos de Jesus para demonstrar sua divindade e para mostrar a eficácia do seu ministério. Vamos aqui ver somente os 7. Primeiro sinal do 7, o casamento em Caná da Galileia. Foi aqui que Jesus começou o seu ministério, né? Transformando a água em vinho. Ali, João revela Jesus como o Senhor da qualidade. Ele pega o que é inferior, traz excelência e o torna-o melhor. É assim que ele fez comigo e com você. Amém? Segundo sinal, a cura do filho do oficial do rei. Lá em João capítulo 4, verso 46 a 54. Aqui foi a primeira vez que Jesus curou à distância. O homem falou assim, corre lá em casa, toca no meu servo, para que ele seja curado. E aí Jesus falou com ele, vai. Mas a concepção que ele tinha era que ele precisava tocar. Toca. Ele diz, não vai. Primeira vez que Jesus curou a distância. Ele é o Senhor da distância. Nós estamos aqui agora, ele pode ir lá onde seu filho está, lá onde seu marido está, lá onde um ente querido seu está, tocar nele, abençoar a vida dele, transformá-lo, porque não há distância para o nosso Rei, para o nosso Senhor e para o nosso Salvador. Terceiro sinal, a cura do paralítico de Betesda. Está lá em João capítulo 5, do verso 1 ao 9. Aqui, Jesus chega para um homem que tem 38 anos, que está prostrado diante de um poço, esperando a sua cura, que nunca chega, e Jesus chega e fala com ele assim, vai, levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus é o Senhor do tempo. Não importa quanto tempo você vem gemendo, vem sofrendo, vem padecendo, quando Jesus ele quer e quando Jesus ele age, ele pode fazer em questão de minutos, segundos, aquilo que se levaria muitos anos, ou talvez não teríamos anos para realizar. Ele é o Senhor
do tempo. Quarto sinal, a multiplicação dos pães e peixes. João capítulo 6, do verso 1 a 13. Aqui Jesus não é mais o Senhor do tempo. Ele nos apresenta Jesus como o Senhor da quantidade. Ele pega 5 pães e 2 peixinhos e faz uma multidão de 5 homens, fora mulheres e crianças. Segundo alguns historiadores, 15.000 pessoas comeram, porque o pouco na mão de Jesus transbordou. Amém? Você crê que Ele é o Senhor da quantidade? E Ele está aqui nesta manhã. Quinto sinal, Jesus anda sobre o mar e acalma a tempestade. Ele é o Senhor do ambiente. Mas não é só do ambiente de fora, porque Ele acalmou a tempestade do lado de fora e aquietou a tempestade no coração dos seus discípulos. Ele apazigua, Ele acalma a tempestade de dentro. Não sei como está o ambiente do seu coração nesta manhã. E Ele acalma as tempestades externas, as tempestades que nos cercam. Muitas vezes o mar revolto, bravio, que estamos navegando nele. Ele é o Senhor do ambiente. Sexto sinal, o cego de nascença. Está lá em João, capítulo 9, verso 1 a 9. Ele é o Senhor da visão. Jesus faz algo aqui que nós jamais faríamos. Cuspiu no chão, fez lodo, fez 2 bolotas de barro nos olhos do cego. Já imaginou o pastor Ali chegar aqui e falar assim, irmão, faz uma fila aqui que eu vou ungir aqui agora com cuspe. Misericórdia, quem é o primeiro? Nem os diáconos vêm? Ninguém. Não dá, né? Mas Jesus é diferenciado, né? Nós não podemos nunca querer se comparar a Ele, embora Ele seja o nosso alvo de imitação, o nosso referencial. Aqui Ele constrói os olhos, Ele faz olhos novos para aquele homem, espiritualmente falando e fisicamente falando. Aquele homem agora que nunca havia enxergado, está vendo, louvado seja o nome do Senhor. Os religiosos, em vez de celebrar a cura desse cego, eles ficaram chateados, com raiva, porque Jesus fez um milagre no dia que na cabeça deles não poderia fazer. Tem muita gente agarrada no sábado, sabe? Tem muita gente que está preso no sábado. Fico com pena deles. Nós estamos presos e firmados em Jesus. Sétimo sinal, a ressurreição de Lázaro, João capítulo 11, do verso 1 ao verso 45. Ele é o Senhor da vida. Ele chama Lázaro para fora e esse chamado de Jesus ressuscitou este homem, porque há poder na palavra de Jesus para deter o poder da morte. Amém, irmão? A palavra de Jesus é suficiente para deter o poder da morte, porque Ele é o Senhor da vida. Temos aqui, então, 7 sinais. E aí ele termina falando, esses aqui que eu escrevi é para mostrar para você que Jesus é o Senhor, o Deus que se fez carne. E se você crê nele, você terá vida. E crendo nele, vida e abundância. Por último, agora sim, vamos lá. 7 sermões. Põe aí. Então nós não temos só 7 milagres, nós temos 7 sermões distintos de Jesus. Eu vou apenas citá-los aqui para que você possa compreender, você vai lembrar se você ler o texto. O primeiro deles, grande sermão de Jesus, é que ele fala para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. João 3, verso 1 a 21, é um sermão longo que ele trata com Nicodemos acerca do novo nascimento. Depois nós temos a mulher samaritana em João 4, aquele encontro memorável que Jesus tem com uma mulher. Primeiro, ele quebrou aqui uma questão racial, ele não poderia conversar com uma mulher cultural. Depois, uma questão racial, porque ele era judeu e ela era samaritana, né? Então, ele quebra esses conceitos, esses preconceitos, e ele alcança, salva esta mulher, e ela se torna uma missionária, ganha a sua cidade por causa desse encontro com Jesus. Depois nós temos um sermão memorável de Jesus para com aqueles que o perseguiam. Está lá em João capítulo 5, do verso 19 a 47. Sempre essa perseguição é porque ele fazia o bem, ele curava, libertava as pessoas, e os religiosos não conseguiam fazer o que ele fazia. Então ficavam mordidos de raiva e inveja. Quinto sermão dele, para uma multidão no grande dia da festa, ali dos tabernáculos, né, que é uma festa muito forte, muito importante para os judeus, né? Está lá em João capítulo 7, verso 37 a 44. Sexto e penúltimo sermão, o sermão que ele prega no templo. Está lá em João capítulo 8, verso 12 a 30, logo depois de libertar e salvar aquela mulher adúltera. E temos também o sétimo e último sermão que ele prega aos judeus e aos fariseus, lá em João capítulo 10, que ele fala, eu sou o bom pastor, e ele dá uma aula ali de alguém que cuida, que preserva, que ampara e protege as suas ovelhas. Então nós temos 7 sinais, 7 sermões, e temos também 7 reivindicações de Cristo. Quem aqui já ouviu essa palavra de Jesus falando, eu sou
o grande eu sou. Esse grande eu sou foi a maneira como Deus se revelou a Moisés lá quando ele estava ainda no Egito para restabelecer e para tirar o povo daquela terra de escravidão. Ele se revelou, eu sou o que sou. E agora Jesus, ele toma esse mesmo título de Deus, porque ele é Deus, eu sou. Só que ele acrescenta esse eu sou. E aí nós temos 7 declarações de Cristo no grande eu sou. Primeiro, ele diz, eu sou o pão da vida. Olha lá, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, aquele que crê em mim jamais terá sede. João 6,35. Segundo, eu sou a luz do mundo. Está lá em João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Terceiro, eu sou a porta das ovelhas. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, ou assaltantes, porém as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva, entrará e sairá e encontrará pastagem. Quarto, eu sou o bom pastor. Eu falei o terceiro? Eu sou a porta, agora aqui ele é o bom pastor. João 10,11. Eu sou o bom pastor. E ele não é só a porta por onde as ovelhas passam para a salvação. Depois que elas passam para a salvação, ele agora vai pastorear, ele vai cuidar destas ovelhas. E ele diz mais, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, graças a Deus por isso, e sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e entrego a minha vida pelas ovelhas. Quinto, eu sou a ressurreição e a vida. No encontro memorável que Jesus teve ali na casa de Marta, Maria e Lázaro, ele diz para Maria, irmãos, isso aqui é a riqueza que João nos traz, olha, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crês nisso? João 11:25. Sexto, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, João 14,6, senão por mim. Só em João nós temos essa pepita de ouro aqui, irmãos. Jesus falando, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E sétimo e último, eu sou a videira verdadeira. João 15, verso 1 e 2, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que não dá fruto, para que dê mais fruto ainda. E concluo esse número 7, agora, 7 testemunhas da divindade de Jesus. É técnico, mas é interessante você saber disso. Primeiro, nós temos o testemunho do Pai. O Pai fala, testifica da pessoa de Jesus em João 8,18. Eu sou o que testifico de mim mesmo. E de mim testifica também o Pai que me enviou. Segundo, o próprio Filho. João 8,14. Respondeu Jesus e disse-lhe, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Então o Pai testifica dele, o Filho testifica dele, o Espírito Santo também, terceiro, testifica dele. João 15:26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Quarta testemunha da divindade de Cristo, a própria palavra. João 5:39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quinto, pelas obras. Respondeu-lhes Jesus, já vos tenho dito e não credes, as obras que eu faço em nome do meu Pai, estas testificam de mim. Sexto, por João Batista, João capítulo 1, verso 7. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz. Quem é a luz? Jesus, para que todos crescem por ele. Então João testifica, ele é o Senhor
Ele é Deus, Ele é o Messias. E sétimo e último, pelos discípulos. João 19, 35, e aquele que o viu testificou. É João falando. E o seu testemunho é verdadeiro. E sabe que é verdade o que diz, para que também vós creiais. Eu vou encerrar trazendo aqui alguns temas relevantes no livro de João. Primeiro, a verdade. Ninguém falou mais neste tema do que João nos evangelhos. E aqui nós temos algumas informações. Por exemplo, Jesus é a verdade. Olha lá, João 14, 6. É João que nos enriquece com isso, irmão. Disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira. Então o tema verdade está sempre ali no livro de João, fortemente. E meu Pai é o lavrador. O Espírito Santo, olha para você ver, é o Espírito da verdade. João diz em João 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vem e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. A palavra, quarto aqui, a palavra de Deus é a verdade. Olha o que diz João 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco, o Espírito da verdade. Olha, que o mundo não pode crer, porque o não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Olha para você ver, é João, na verdade ali é João 8, verso 32, que também traz essa mesma verdade. A verdade, e conhecereis a verdade, a palavra. E a verdade vos libertará. Então aqui nós temos a verdade, que é a palavra de Deus, que é Jesus, a verdade, e a verdade que liberta, que é a sua própria pessoa, a própria palavra, o verbo que se fez carne. Outra coisa, outro tema que João nos presenteia, embora seja algo negativo, ele nos revela quem é o pai da mentira. João é que faz alusão a isso. Olha João 8,44. Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nenhum outro evangelho nos mostrou que o diabo é o pai da mentira e aquele que mente desde o princípio. Ele mente, é mentiroso e é o pai da mentira. Outro tema relevante no livro de João é sobre o amor. O amor era um dos temas preferidos do apóstolo. Quando Jesus começou a trabalhar com João, quando chama João para o ministério apostólico, João era conhecido como filho do trovão, João Boanerges, era um cara bruto. Ele e seu irmão, filhos do trovão. Pescador, gente bruta, esse povo que forte. Mas Jesus foi trabalhando, foi talhando a alma de João, e João se tornou um apóstolo do amor. Conhecido pela maioria de nós, ele é o apóstolo do amor. É dele que vem essa célebre declaração: Deus é amor. Você pega o Alcorão, por exemplo, o Alcorão, que é um livro dos muçulmanos, essa expressão não existe lá. Lá não fala que Alá é amor. Fala que é forte, guerreiro, isso. Amor ele não é. Eles não primam por este grande princípio, que na verdade para nós é a base de tudo. Se não tiver amor, nada serve. Ok? Você não vai ver cristão aí botando bomba no corpo, explodindo, prédio aqui, explodindo ali, quebrando o carro. Nossa mensagem é a mensagem do amor. Então João é um evangelho que está repleto de amor. E ele é o apóstolo do amor. Olha lá 1 de João, capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. E nós temos João 3,16, revelando-nos que Deus amou o mundo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha João 13, verso 1, diz-nos que Cristo amou e amou até o fim os seus. Ele não amou e depois deixou de amar. Tem pessoas que amaram
no passado e hoje não amam mais. E pode ser que nunca mais venha amar algumas pessoas. Mas Jesus não faz assim, olha lá. João 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E mais ainda, nesse mesmo capítulo, Jesus agora, ele vai pedir para que nós amemos uns aos outros. Perceba você que a palavra amor aqui é muito forte. Olha o que ele fala: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos serão conhecidos como meus discípulos, se vos amardes, não é amassardes não, é amardes uns aos outros. Então perceba vocês, não só no Evangelho de João, mas também nas suas epístolas, ele é um homem que trabalha muito a questão do amor. Uma outra palavra forte aqui no livro de João é o testemunho. A palavra testemunho é um tema central no Evangelho de João, porque tudo que ele escreve para testemunhar, testificar. A palavra testemunhar e suas variações são usadas mais de 30 vezes, além de testificar. Olha João 21, verso 24. Este é o discípulo que testifica, que testemunha, que diz: isso aconteceu de verdade. Eu testifico, eu estou aqui dando a minha palavra, eu vi, eu estava lá, isso que ele fez é real. Destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, tem credibilidade. Outra palavra que eu chamo a atenção aqui, você não vai encontrá-la na Bíblia, mas é uma ação dela na Bíblia, que são diálogos. Esse é o evangelho que mais tem diálogos, e diálogos compridos, grandes, de Jesus com muitas pessoas. Eu elenco aqui 5. Por exemplo, os primeiros discípulos, quando ele os chama, ele trabalha exaustivamente trazendo informações para estes homens. João capítulo 1, 35 a 51. Depois com Nicodemos, ele pregou para Nicodemos, ele conversou, foi um diálogo longo com Nicodemos. João 3, de 1 a 15. A mulher samaritana, da mesma forma. João tem diálogos de Jesus com pessoas de forma bem delongada. João capítulo 1, do verso 1 a 30 versículos nesse encontro. O cego de nascença, mesma coisa, João 9. E a família de Lázaro, nós temos aqui uma interação de Jesus com a família de Lázaro. Descobrimos, sabemos que Lázaro foi ressuscitado por causa de João, só está nele, a história dele. O encontro memorável de Jesus com a família de Lázaro, mais uma vez, lá em João capítulo 12, quando Maria unge Jesus com um óleo puríssimo, caríssimo, né? E faz aquela devoção, aquela consagração à pessoa de Jesus, já para a cruz do Calvário. Outra palavra forte aqui é a oração. João 17, verso 1. Jesus falou assim, e levantando seus olhos aos céus, e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. A oração não termina aqui. São mais de 25 versículos de oração. Uma oração muito... Só João traz esta oração, a oração sacerdotal. Aqui Jesus ora pelos seus discípulos, ele fala muita coisa, interessante estudar esta oração. E é interessante observar que Mateus e Lucas, eles apresentam Pai Nosso. Lucas, ele mostra, não o Pai Nosso, mas mostra Mateus e Marcos, perdão. Mateus e Marcos, viu, irmã? É Mateus e Marcos. Apresenta o Pai Nosso. Lucas, ele mostra Jesus orando em muitos momentos decisivos. O livro de Lucas mostra Jesus orando. Vai aqui, sobe o monte, desce, ora, vem. Já João, ele traz uma oração de Jesus. E Jesus subiu o monte para orar. Você não sabe o que ele orou lá, mas ele orou. João, ele escreve uma oração literal de Jesus. Ele estava lá, ele recebeu essa oração, ele ouviu essa oração e ele trouxe para a escrita, para o papiro, este precioso momento de Jesus orando. E aqui ele apresenta a oração sacerdotal, que é uma oração intercessória de Jesus. Ele intercede pelos seus discípulos, mas uma coisa linda que ele faz, olha João 17, 20, observe. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em... Irmãos, eu posso garantir para você, Jesus orou por você. Amém?
Nós nos incluímos ali, olha. Que oração tremenda. Você acha que Deus esqueceu dessa oração? Não rogo somente por estes, mas rogo por aqueles que hão de crer em mim. É por isso que Jesus tem segurado as suas mãos, o Espírito Santo tem guardado a sua vida, Deus tem protegido a sua família, a sua casa. Você está debaixo da oração de Jesus, uma oração poderosa, amém, irmão? Outra palavra que eu quero encerrar aqui é a paternidade de Deus. Se tem uma coisa que é falado aqui muito, é sobre a paternidade de Deus. Olha João 4:23, é Jesus quem vai falar. Mais de 100 vezes, irmãos, Cristo fala de Deus como Pai. Mais de 100 vezes no Evangelho de João. Vou trazer algumas aqui. João 4:23. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus, não, ao Pai. Jesus frisa muito, ao Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Olha para você ver João 5:21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Olha João 10:28. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. E eu e o Pai somos um. Olha João 17:11, na oração sacerdotal. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós. E também na oração sacerdotal, João 17:25, ele vai falar, Pai justo. Ele fala lá anteriormente, Pai santo, aqui ele fala, Pai justo. O mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes. Eu não posso deixar e terminar sem trazer aqui o Espírito Santo. Se tem alguém que foi trabalhado por João no seu livro, foi a pessoa do Espírito Santo. É o livro que mostra o ministério do Espírito Santo. Então, para João, o Espírito Santo é fundamental para que você tenha uma vida com Deus, permaneça numa vida com Deus e seja no futuro arrebatado por Deus. Olha só comigo o Evangelho de João, o Espírito Santo lá. Primeiro, o Espírito é enviado pelo Pai, João 14:16, e rogai ao Pai, a Ele, e Ele vos dará outro Consolador, para que convosco permaneça para sempre. O Consolador aqui é o Espírito Santo, Parácletos, Consolador, aquele que se coloca do lado na mesma altura, na mesma autoridade do que aquele que o deixou. Então eu saio e deixo alguém com a mesma autoridade, no mesmo nível de excelência, e foi isso que Jesus fez. Ele foi assunto ao céu, mas não nos deixou órfão, enviou o Consolador, o Espírito Santo, que habita dentro de você, viu, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, o Espírito enviado por Cristo. Olha João 16:7. E se eu não for o Consolador, não virá a vós, mas se for, enviá-lo-ei a vós. Terceiro, ele veio para quê? Para recordar todas as coisas. João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse. Que coisa tremenda, hein? Quarto, para revelar as coisas futuras e glorificar a Jesus. João 16:13. Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará na verdade plena e vos anunciará as coisas futuras. E quinto, para testemunhar da pessoa bendita de Cristo. João 15:26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, Ele testificará de mim. Irmãos, eu encerro aqui essa exposição do livro de João. Na verdade, eu trouxe algo aqui além disso, e o tempo me permite fazer o que eu gostaria de fazer aqui, só para trazer, para honrar o que este homem fez, para honrar a revelação que esse João teve. E eu quero te mostrar isso aqui, se você me permitir. Nenhum outro evangelho revela tantos títulos de Jesus como o Evangelho de João. Nenhum outro evangelho. Nenhum outro.
revela Jesus como Cristo, como Senhor, como Deus, que age, que opera, que faz, como esse evangelista João. E eu vou trazer na tela aqui algumas verdades acerca disso e nós vamos encerrar. Olha só, primeiro, em João capítulo 1, verso 1, ele é o verbo vivo. É muita revelação que esse homem teve. Em João capítulo 1, verso 3, ele é o Criador de todas as coisas. Em João capítulo 1, verso 9, ele é a luz do mundo. Em João capítulo 1, verso 18, ele é o Deus unigênito. Em João capítulo 1, verso 29, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João capítulo 1, verso 34, ele é o Filho de Deus. Em João capítulo 1, verso 41, ele é o Messias. Em João capítulo 1, verso 45, ele é o Jesus de Nazaré. Em João capítulo 1, verso 49, ele é o Rei de Israel. Em João capítulo 1, verso 51, ele é o Filho do Homem. Em João capítulo 2, verso 1 a 12, ele é o que transforma a água em vinho. Em João capítulo 2, verso 13 a 21, ele é o purificador do templo. Em João capítulo 3, verso 1 a 2, ele é o mestre divino. Em João capítulo 3, do verso 16 a 18, ele é o Filho unigênito de Deus. Em João capítulo 4, verso 14, ele é a fonte da água da vida, ou água viva. Em João capítulo 4, verso 42, ele é o Salvador do mundo. Em João capítulo 5, verso 22 a 30, ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Em João capítulo 6, verso 41, ele é o pão vivo que desceu do céu. Em João capítulo 6, verso 48, ele é o pão da vida. Em João 7, 37 a 38, ele é a água viva. Em João 8, 12, ele é a luz do mundo. Em João 8, 31 a 36, ele é o libertador de Israel. Em João 9, capítulo 9, verso 1 a 7, ele é o restaurador da vista aos cegos. Em João capítulo 10, verso 7, ele é a porta das ovelhas. Em João 10, verso 11, ele é o bom pastor. Em João 11, 25, ele é a ressurreição e a vida. Em João 12, 13, verso 13 e 14, ele é o bendito rei de Israel. Em João 13, verso de 1 a 20, ele é o grande servo lavando os pés dos discípulos. Em João 14, verso 6, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Em João 15, verso 1, ele é a videira verdadeira. Em João 16, verso 33, ele é o vencedor do mundo. Em João 17, do verso 1 a 26, ele é o sumo sacerdote intercessor. Em João 18, verso 1 a 27, ele é o mestre traído e negado. Em João 19, verso de 1 a 37, ele é o Salvador crucificado. Em João capítulo 20, do verso 1 a 17, ele é o Salvador ressuscitado. Em João capítulo 20, verso 28, ele é o Senhor Deus. Em João 20, verso 31, ele é o Cristo. E em João 21, do verso 1 a 19, ele é o restaurador do discípulo arrependido. Esse é o livro de João, que nos revela Jesus como Deus, como Senhor, como ninguém. Eu termino desafiando a você, irmãos, olha para cá. João foi um homem que teve grande intimidade com Jesus. Jesus está aberto para poucos? Não, olha para cá, irmãos. Jesus quer ser mais do que seu Senhor. Ele quer ser seu amigo e amigo íntimo. E você pode, meu irmão, estreitar, escuta-me, você pode estreitar a sua intimidade, a sua relação com Jesus, na medida que você ora, na medida que você busca os céus, na medida que você medita na palavra, na medida que você se preocupa em temer, em honrar e em viver na presença de Deus, para a glória de Deus. Vem para a intimidade com o Pai. É isso que João está te chamando. Vem para a comunhão com o Filho. Vem ser cheio do Espírito Santo. A Ele a honra, a Ele a glória, para todo sempre. Amém. Feche os seus olhos. Pai, eu abençoo cada vida aqui nesta manhã. E a minha oração é que Teu Espírito Santo, assim como ungiste João, venha ungir cada um de nós aqui. E venha trazer ao nosso coração o desejo, a vontade, o interesse maior de ser amigo do Senhor. Conforme o corinho que cantamos, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, ser amigo de Jesus, ser íntimo do Espírito Santo. Não só num dia da semana, mas todos os dias da semana. Não só todos os dias da semana,
todas as horas dos dias, todos os minutos, os segundos, que o nosso coração seja totalmente teu e esteja totalmente em tuas mãos, para a glória do nome de teu Filho Jesus. Assim pedimos por cada vida aqui nesta manhã. Amém. Amém. Alguém quer fazer alguma pergunta, consideração? Esse é o momento que eu quero dar a você a oportunidade. Alguém? Só levantar a mão. Pois não, irmã. Tiago é irmão de João. Irmão dele. Pedro, Tiago e João. Tiago e João, irmãos. Sim, mas esse é o irmão. Corretamente. Tinha outro Tiago que era irmão de Jesus. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? Ô meu filho, encosta essa porta aí.